gestor de gestores. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas quais são os desafios? Vem comigo que eu te explico. Bom dia! Sou Érica Linhares, aquela que gosta de gente e desenvolve gente. Segundou, trabalhar é bom demais. A gestão é um ponto fundamental para o bom desempenho de qualquer empresa. E se tornar gestor é um dos sonhos de muitos trabalhadores. Antes disso, você sabe o que é ser um gestor? Nada mais é que a pessoa que coordena, desenvolve pessoas e, como consequência, as atividades daquela área. Parece simples, mas desenvolver pessoas é algo altamente complexo. Tá bom, Érica, qual é a grande diferença de um gestor para um chefe? Essas duas palavras são usadas como se elas fossem sinônimos, mas os comportamentos são completamente distintos. Chefe manda, tem a autoridade do cargo. Gestor tem admiração, respeito. O gestor é o grande líder. Ele é responsável pela mobilização, pelo comprometimento das pessoas com o objetivo da empresa. Enquanto o chefe monitora e controla as atividades da sua área, um gestor desenvolve os indivíduos para que eles cumpram da melhor forma o seu papel. Um dos melhores conceitos de gestor que eu já ouvi é a frase dita por Frederick Smith. Um gestor não é aquele capaz de fazer o trabalho melhor do que sua equipe. É aquele que faz a sua equipe fazer o melhor trabalho da melhor maneira possível. Já entenderam o que é ser um gestor? O que é ser um líder? Agora nós estamos falando de gestor que faz gestão de gestores. Vamos falar sobre isso porque muda o conceito de como fazer a gestão. O ponto mais importante de todos se chama relação de confiança. Você está lidando com alguém sênior. Ele é agora um gestor. Você precisa confiar. Se não confia, nem promove. Você precisa confiar na capacidade dele. Ele precisa ter autonomia. Então, um gestor de gestores não pode ser centralizador. Não pode ficar vigiando a pessoa o tempo todo. Aqui é uma gestão sênior. Você precisa delegar e confiar. Não absorve ele, porque senão ele não vai ter tempo de fazer o que é melhor e o que ele tem que fazer, que é a gestão das pessoas dele. O segundo ponto é discutir com ele, é entender que ele é sênior. Ele tem que entender e agregar na estratégia da empresa. Ele tem que acreditar. Se um gestor não acredita na estratégia da empresa, ninguém embaixo irá acreditar. Então ele precisa entender, contribuir e acreditar naquela estratégia. Ele tem que fazer parte da estratégia. É preciso que você se dedique a ele. Dedique a explicar, a colocar ele dentro da estratégia, a explicar onde ele contribui com a estratégia, a explicar como é que ele vai atuar com os pares, com os funcionários. É extremamente importante. O terceiro ponto é que se você é gestor de gestores, você tem que ser uma pessoa organizada. Tem que definir muito bem quais são as atividades a serem executadas, qual o prazo, qual a qualidade. Porque se você entrega uma bagunça para ele, imagina que você não está bagunçando só ele. Você está bagunçando ele e todo mundo que está abaixo dele. Então você tem que ser extremamente sênior e organizado. Tem que saber quais são as tarefas, qual é a meta, qual o prazo, qual o índice de qualidade. É extremamente importante. Você precisa entender que um gestor tem um compromisso muito maior com a empresa. Ele é a soma do resultado de todo mundo que trabalha com ele. Então, se ele for ruim, não é ele que está indo ruim. São todos os subordinados. Por isso é extremamente importante a sua atenção. Quarto ponto. Você precisa acompanhar um gestor de gestores de perto. Como é que ele está fazendo a gestão? Se for a primeira gestão, então, imprescindível. Você precisa ensinar ele a fazer gestão, acompanhar ele, ensinar ele a fazer gestão do comportamento, ensinar ele a fazer gestão técnica, tá lado a lado. Não é simplesmente promover alguém para gestor e dizer, se vira aí. Não é simples ser gestor. Você precisa treinar, educar, acompanhar, ensinar. Se interesse por ele,
pelos funcionários dele. Não é simplesmente porque você tem um gestor no meio que você não desce, que você não conversa mais com aquelas pessoas. Não faça isso. Você tem que continuar se interessando por aquelas pessoas. Óbvio que você não pode tirar a autoridade dele, mas pode sim conversar e ser acessível. É muito importante ter momentos que você vai falar da gestão, sobre cargos e salários, desempenho de cada um que está embaixo dele, quem a gente tem que desenvolver para que não seja demitido, quem a gente precisa promover para que seja retido, como está sendo o modelo de gestão dele, como ele está se sentindo, acompanhar. Quinto ponto, tem que exigir mais dele. Ele tem que inovar, ele tem que contribuir, ele tem que ter capacidade de solucionar problemas, ele tem que ser autônomo. Então é importante ensinar ele a ter esse tipo de comportamento. E por último, mas o não menos importante, talvez o mais, todo gestor precisa estar engajado. A equipe é simplesmente o reflexo do gestor imediato. Você precisa ter certeza absoluta que o seu gestor está engajado com a empresa, que tem a cultura da empresa, que acredita no objetivo da empresa, que tem senso de dono, porque senão isso pode ser altamente destrutivo. E aí, gente, o que eu falo, imagina um gestor de gestor. Se você é gestor de gestor e você não acredita na empresa, não compactua com os objetivos, não está aculturado, coitada dessa empresa, porque não vai ter nem um gestor assim e nem o gestor do gestor. Ela nunca vai entregar resultado. Concluindo, essas dicas são fundamentais para quem é gestor de gestores. E você que acabou de virar gestor de gestores ou já é, entenda que você é mais sênior ainda. Você tem que agregar, você tem que inovar, você tem que dar exemplo. É muito importante. Quanto mais a gente sobe, mais responsabilidade, mais capricho e mais esforço a gente tem que ter. E como é que você faz para ser assim? Adquire um autoconhecimento. Tenha uma mentalidade progressiva. Não fique parado. Aprenda e desaprenda o tempo todo. Se você criar esses hábitos, com certeza você vai ser um excelente gestor de gestores. E aí, gostaram? Tem alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu faço questão de responder. Tem algum caso interessante de você que é gestor para gestores, de você que é gestor e tem um chefe que é seu gestor? Coloca aqui no comentário, vamos bater um papo. Afinal de contas, trabalhar é bom demais. Segundou! Beijo!